Olá, bom dia, feliz 2023, bem-vindos ao episódio 101 do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Cá estamos nós em 2023. Pronto, como vocês sabem, eu fiz uma semana de interregno porque fiz mal as contas no que toca ao planeamento aqui do podcast e das gravações que eu tinha de fazer por antecipação. Desculpem, estou aqui a mexer nos níveis do microfone que eu estava-me a ouvir demasiado alto e isso confunde-me a cabeça. Pronto, então, como estive uma semana e tal, 10 dias, para ser mais precisa, no Algarve, pronto, lá não consigo gravar o podcast, não tenho lá o material, o cenário, enfim. Então pronto, estamos aqui, hoje é dia 6 de janeiro, sexta-feira, eu estou a gravar nas vésperas disto ser publicado, mesmo a brincar com a vida, e pronto. De repente estamos num novo ano e como é que é a passagem de ano para vocês? Este ano foi, para mim, foi um bocadinho diferente do comum, porque normalmente as passagens de ano são sempre... Ai caraças, porque é que eu estou sempre a mudar o volume desta coisa? Como é que isto muda sozinho? Não faço ideia, pronto. Normalmente as passagens de ano, para mim, eu nunca adorei passagens de ano. Aliás, eu gostava na minha infância porque a minha passagem de ano era exatamente igual ao Natal, com exceção de que ninguém abria prendas, mas eram as mesmas pessoas, era a minha família próxima toda junta em casa a comer e a brincar, no meu caso com a minha prima, então era exatamente igual uma semana depois, não é? E eu adorava muito a passagem de ano nessa altura, só que depois as pessoas foram crescendo, a minha prima começou a fazer a passagem de ano com os amigos, os meus tios começaram a ir para outros sítios e de repente a passagem de ano começou a ser um bocadinho mais despida de pessoas e às tantas era só eu, a minha mãe e os meus dois avós e não era assim tão entusiasmante. E como eu nunca fui uma pessoa de sair, de bebedeiras e nada disso, também nunca fiz a passagem de ano sem ser em casa com a minha família, só fiz isso na passagem de ano de 2019 para 2020 e foi um bocado estranho, vou ser honesta. Primeiro porque não foi com o meu grupo de amigos, foi com o Ricardo, o melhor amigo do Ricardo e com o grupo de amigos desse amigo, ou seja, eram pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, que não tinha propriamente afinidades, não adorei as pessoas. Então foi bué esquisito para mim, não gostei. E lembro-me que a passagem de ano de 2019 para 2020 para mim bateu-me bué. Aquela cena de mudar de década para mim... vocês já sabem como é que eu sou com a passagem do tempo no geral, nos dias e nos minutos mais mundanos, então de repente ter assim uma coisa que tem logo outra escala, não é? Tipo, vamos passar para os anos 20 e não sei o quê. Para mim foi assim uma cena muito forte. E normalmente, era isto que eu queria dizer, as passagens do ano, para além de eu não gostar por estes motivos todos que eu acabei de dizer, também não adoro, porque deixa-me sempre num estado assim meio nostálgico e melancólico, porque me relembra justamente sobre aquilo que eu não adoro pensar, embora esteja sempre a pensar que é, o tempo está a passar, de repente já passou mais um ano e eu estou um ano mais perto da morte. Pronto, eu não penso necessariamente na cena de estar mais perto da morte, mas penso nessa cena tipo, isto passa bué rápido, de repente já é passagem do ano outra vez, tipo, será que o que eu fiz este ano valer a pena? Os inícios do ano são sempre assim meio estranhos para mim. Normalmente janeiro é sempre um mês difícil, é sempre um mês que eu normalmente começo o ano meio deprimida. Mas este ano não aconteceu isso, e eu não sei bem explicar porquê. Mas a passagem do ano não só não foi melancólica e nostálgica para mim, como eu estou a começar janeiro bastante positiva, o que não é comum para mim. Não sei se agora pelo facto de existir um Duarte que faz com que janeiro, eu acho que provavelmente tem a ver com isso, porque janeiro deixou de ser esse mês de início do género, ia começar tudo outra vez e o eterno retorno, vai ser tudo igual, não vale a pena eu estar a magicar e a planear cenas, porque isto no fim todos os anos são iguais uns aos outros e nada muda e não sei o quê. E agora passou a ser o mês do aniversário do Duarte, e eu não sei se é por isso,
que faz com que os inícios dos anos agora para mim sejam um bocadinho mais felizes, porque eu de repente tenho a passagem de ano, pronto, a família, é giro, já há 2 anos, as 2 passagens de ano, que passo outra vez com muita família, com outra parte da família, que durante muitos anos nós perdemos o contacto e há 3, 4 anos começámos a reatar, então há 2 passagens de ano que passamos com eles, então de repente são tipo 13, 14 pessoas em casa outra vez, o que para mim é maravilhoso, eu adoro passar estas festividades com a minha família e com muita gente. Pronto, e não sei se é por isso ou se é justamente essa cena, ok, é a passagem de ano e de repente o próximo acontecimento é o aniversário do Duarte. Pode ter a ver com isso, pode ter a ver com o facto de 2022 para mim foi um ano estranho, foi um ano bom, tipo 2021 foi para esquecer, foi muito difícil, tive o ano todo com uma depressão pós-parto muito difícil, a odiar a minha vida, super tipo, vazia, completamente sem saber quem era, o que é que gostava de fazer e não sei o quê. E 2022 foi o ano de eu me redescobrir. Eu até fiz uma publicação exatamente sobre isto no primeiro dia do ano, sobre o quanto eu trabalhei nesta descoberta de mim própria ao longo de 2022, em busca dessa personalidade que eu perdi ou esqueci ou sei lá, tive que... Porque eu continuo a ser a Bárbara, não é? Mas sou a Bárbara com uma grande adição na minha vida, que é o papel de mãe. E por mais que nós não deixemos de ser quem éramos antes de sermos mães, adiciona-se outra parte que nos faz questionar tudo e de repente nós somos X mais Y. E o X mais Y dá uma conta diferente do que o X apenas. De repente parece que percebo bué de matemática, não se enganem. Pronto, e descobrir essa minha personalidade com essa adição gigantesca na minha vida foi um trabalho muito difícil e que eu me esforcei muito ao longo deste ano, tipo, redescobrir essa minha nova personalidade, esforçar-me novamente para incluir... esforçar-me para estar com amigos, para fazer programas, para não ser só mãe, voltei ao trabalho, o que também foi muito importante para mim. Então, eu sinto que cheguei ao fim do ano resolvida em relação a isso. Eu agora sinto-me eu outra vez. Sou a Bárbara que era, mais a Bárbara mãe, mas uma coisa não anula a outra. E esse equilíbrio, claro que há dias mais difíceis que outros, em que eu sinto que não tenho esse equilíbrio, mas eu sinto que ao longo de 2022 aprendi a lidar com isso e a viver com essa questão mais equilibrada. Então, eu acho que por ter trabalhado nisso e ter chegado ao final do ano bem resolvida comigo mesma, eu estou muito positiva em relação a 2023. Tenho grandes planos para 2023. E claro que ter planos é sempre entusiasmante. Se não os conseguirmos realizar no fim do ano, é um pouco frustrante, mas começar o ano é aquela coisa, começas um ano, é todo um mundo infinito de possibilidades e ter essas possibilidades, esses objetivos em mente é entusiasmante, né? Dá-nos pica, dá-nos vontade de eu vou conseguir, vamos esforçar, não sei o quê, e como eu comecei o ano num bom sítio psicológico e mental e emocional, sinto que tenho mais força e motivação para fazer esses grandes planos acontecerem. Claro que não depende só de mim, mas pronto, ter essa possibilidade dá-me alento e vontade de fazer as coisas. Tenho vários objetivos específicos que não vou partilhar, porque, não sei, as resoluções de ano novo são todas um bocado bué específicas e bué pessoais e às tantas eu não sei se vale a pena estar aqui a partilhar, até porque há coisas que eu não quero partilhar já, porque, lá está, são pessoais. Isto uma pessoa partilha muita coisa, mas há que deixar algum mistério, não é? Mas pronto, queria só partilhar convosco esta mudança de perspectiva em relação à passagem do ano. Não digo que de 2023 para 2024 eu não vá começar o ano deprimido outra vez, nunca sabemos, não é? Mas, não estou a sentir nada aquela cena, deixámos 2022 para trás, não estou nada nostálgica em relação a isso. E isso é muito estranho para mim. Estou já estou em 2023. Sabem aquela cena que no início do ano, muda um ano e vocês ficam 2 semanas a enganar-se a escrever a data,
é 2022, 23 e vocês ainda escrevem 2022 e depois têm que riscar o último 2 e pôr um 3 por cima e fica tudo riscado e horrível. Pronto, isso não está a acontecer. Eu, aliás, lembro-me de, no fim de dezembro, a meio de dezembro, eu tinha que... Pronto, eu quando tatuo, eu dou sempre um papelinho aos meus clientes para eles assinarem, um termo de responsabilidade, não sei o quê. E tenho sempre que pôr a data. E eu, nas últimas 2 semanas, já andava com vontade de escrever 2023. Então agora, eu escrevo 2023 e nem tenho que pensar 2 vezes. Portanto, eu já estou cá, amigos. É dia 6 e eu já estou cá há mais de um mês. Portanto, é fixe e estranho, porque não é normal para mim sentir isto. Mas pronto, olhem, foram festividades muito giras. Vocês sabem que eu adoro o Natal. Aliás, o episódio anterior foi exclusivamente sobre o Natal. Para mim foi a Shitex, espero que vocês também tenham gostado. E o Natal foi muito giro, foi cozinhar a bué, a minha mãe deu-lhe bué. A minha mãe é sempre aquela pessoa, na família há sempre uma pessoa, isso normalmente até tem um nome específico, tipo, não é anfitriã, também é anfitriã, não é? Quando as pessoas vão à casa de alguém, o dono da casa normalmente é o anfitrião, mas não é essa palavra que eu quero dizer, tipo, quando há uma pessoa que é tipo meio que o chefe da família, estão a perceber? Eu sinto que a minha mãe é essa pessoa. Agora que a minha avó já não está cá, a minha mãe meio que automaticamente assumiu esse papel de fazer as cenas acontecer, de organizar, de cozinhar tudo e não sei o quê. E a minha mãe deu-lhe bué, tipo, ela cozinhou praticamente tudo para toda a gente. E nós éramos tipo 13 pessoas no Natal e na passagem de ano. Coitadinha, ficou tipo 2 dias inteiros a cozinhar, de manhã à noite. E uma cena que eu reparei foi pronto, isto para resumir a dizer que o Natal foi muito fixe com a família, foi muito agir ver o Duarte a abrir as prendas e a perceber, porque o ano passado ele já teve um Natal, né, tinha tipo 11 meses, mas ainda era muito pequenino, tipo, ele não estava bem a perceber o que estava a acontecer, ainda era bem bebezito, nem sequer andava, não falava, pronto. Agora ele já tem praticamente 2 anos e foi completamente diferente, tipo, primeiro as coisas que ele recebeu foram mesmo para ele. No ano passado foi coisas mais úteis, tipo, porque como ele ainda não brincava com muita coisa, nós nunca fomos lhe dar muitos brinquedos, porque ele era pequenino, e tipo, bebés pequeninos entretêm-se com cenas bem aleatórias, tipo, garrafas de água e comandos de televisão. Então as prendas do ano passado foram coisas muito mais práticas e úteis para nós pais, por exemplo, mochilas, roupa, estão a perceber, cenas desse género. E este ano já foi coisas mesmo pensadas para ele, tipo, coisas que nós sabemos que ele gosta, que se interessa, tipo, nós sabemos que ele gosta de livros, então oferecer um livro, sabemos que ele adora animais, então oferecemos-lhes sabem aqueles animais em miniatura, assim um plástico duro, não é tipo, não sei explicar. Um plástico emborrachado e que os bonecos são bué realistas. Isso tem um nome, acho que se chama, a marca dos animais chama-se Schleich, eu não sei como é que se diz, que são bonecos, chama-se Open-Ended Toys, que não sei se é um termo que vocês conhecem, mas é algo que, o foco mudou. Eu espero estar focada. Não estou? Acho que sim. Cacete. Acho que vou chamar o Ricardo para focar isto comigo, porque, juro, que raiva. Espera, eu vou tentar. Vocês provavelmente vão deixar de me ouvir, só um minuto, que eu vou à câmara. Vês, vocês querem isto com imagem, só me dão trabalho. Estou aqui ainda, vou tentar focar a minha cara. Pronto, tive que fazer uma pausa, estava a tentar pôr o foco sozinha, mas não consegui, tive que chamar o meu assistente, marido. Não é marido, quem me dera. Enfim, o que é que eu estava a falar? Estava a falar sobre os Open-Ended Toys, que é um termo para classificar brinquedos. Como é que eu ia explicar? Tipo, estão a ver aqueles brinquedos, tipo, com bué música, bué luzes e cores, bués... como é que eu ia te explicar? Cores muito fortes. Estão a ver, tipo, eu não queria dizer marcas, mas eu vou dizer, tipo, os brinquedos da Chico, estão a ver? Odeio.
E são brinquedos, claro que não é só da Chica, há bué marca, tipo, no Continente, no Jumbo, há bué brinquedos, aliás, a maioria dos brinquedos para os putos são assim, cenas com muitos estímulos, muitos botões e música e luzes e bonecos que falam e coisas assim do género. Que são o oposto destes open-ended toys, que são o tipo de brinquedos que nós queremos e gostamos de dar ao Duarte. Porquê? São brinquedos que, como o nome indica, têm um fim aberto, ou seja, quando vocês têm, por exemplo, um brinquedo que tem teclas que fazem sons de animais e que têm luzes e que dizem as cores, vocês só podem fazer isso com aquele boneco. Vocês só podem carregar nas teclas para ouvir o som dos animais, só podem carregar nas teclas para saber, para ouvir as cores que aquilo diz e para ver as luzinhas a brincar. Ao fim de 10 minutos, os putos já exploraram aquilo tudo, já ouviram os sons todos dos animais e já não têm mais nada para fazer com aquele boneco. Enquanto que, por exemplo, com estes animais que eu estava a explicar, os animais em si não fazem absolutamente nada. São animais super realistas, e não têm de ser realistas, os open-ended toys não têm de ser realistas. Por exemplo, o Duarte até ao Natal tinha muitos animais em madeirinha e tinham assim um design muito mais infantil, estão a perceber, mais tipo de desenho animado. E são open-ended toys na mesma, mas pronto, ele tem aqueles animais que, o que é que ele pode fazer com aquilo? Pode ficar a observar as características dos animais, as cores, a textura, porque aquilo depois tem texturas específicas, e quando se fartar de olhar, pode fingir que está com eles numa quinta, ou de repente está com os animais no topo do sofá a fingir que eles estão num penhasco, ou de repente vai com eles para o banho e dá-lhes banho, que é uma cena que nós fazemos isso. Estão a perceber? São bonecos que, como não têm uma função específica, dá muito mais largas à imaginação, porque eles podem pegar naquilo e imaginar e fazer uma série de coisas com esses bonecos, com esses brinquedos. Então nós tentamos, a maior parte dos brinquedos que ele tem são assim, e nós notamos que nós temos só 2 ou 3 brinquedos desses bué espalhafatosos, cheios de luzes e cores e não sei o quê. E nós notamos muito que ele não só brinca muito menos tempo com eles, como às vezes fica meio irritado com aquilo. Tipo, brinca 2 ou 3 minutos e às tantas começa meio a gritar e a bater naquilo, porque é tanto estímulo ao mesmo tempo, é tipo luzes e sons e barulho e cor e não sei o quê, que eu acho que aquilo meio que comunica com o sistema nervoso dele. Eu sinto isso desde ele muito pequenino, tipo 5, 6 meses. O meu grupo de amigos mais próximos foram super queridos e ofereceram-lhe aqueles andarilhos, não as aranhas, os andarilhos, é tipo para eles empurrarem, e é nesse material tipo de plástico duro com muitas cores, e depois tinha uma parte com uma espécie de piano com animais e cores e luzes e música e não sei o quê, e eu dava-lhe aquilo, ele estava entretido durante 5 minutos e depois começava a chorar de raiva. E isso nunca acontece, ou muito raramente, com os outros bonecos. Pronto, porquê é que eu comecei a falar sobre isto? Pronto, estava a dizer que neste Natal, como já foram prendas pensadas, o Duarte foi praticamente a única pessoa que recebeu prendas, como eu acho que deve ser. Acho que só faz sentido as crianças, eu falei sobre esta questão das prendas no episódio passado, portanto, se não ouviram e têm interesse, vão lá ouvir. Como foram coisas específicas, tendo em conta os gostos dele e a personalidade dele, foi mesmo giro ver a reação dele. Primeiro já consegue rasgar os embrulhos e ter esse momento de desvendar o que está lá dentro. Então foi muito giro, porque ele puxava o papel e depois de repente quando percebia o que estava lá dentro ele só dizia uau, uau, uau. Foi mesmo giro e notou-se já alguma reação às coisas que ele recebeu, então foi muito fixe. E pronto, mas o que eu vos queria dizer, pronto, o Natal foi todo muito giro, muito por causa do facto de termos uma criança de quase 2 anos na família, o que dá logo outra magia. Mas uma cena que me enervou, eu não sei porque é que só... Eu acho que já tinha reparado nisto noutros anos, mas este ano é que tive mesmo a noção de que as mulheres são sempre as encarregadas de organizar e preparar esta cena toda das festividades. É que é uma cena absurda. Imaginem, a minha família tem
3 mulheres, estou a contar comigo. Sou eu, a minha mãe e a minha tia. E o resto é tudo homens. Tipo, temos o Ricardo, o meu avô, o meu tio, o meu primo, que já se pode considerar um homem, tem tipo 16 anos. E depois, mesmo na família um bocadito mais distante, tipo a tal família que vem passar a passagem de ano connosco, tem mais 2 ou 3 homens e mais 2 ou 3 mulheres. E eu, já quando foi o Natal, eu notei, tipo, a minha mãe foi a que organizou tudo, a que cozinhou quase tudo, e eu, não tendo organizado, porque normalmente eu fico encarregue da minha comida e a do Ricardo, né? Como nós somos vegetarianos, normalmente sou eu que faço o nosso prato principal, a nossa sobremesa e alguns snacks. Este ano, como a minha mãe não estava a trabalhar, teve tempo para isso, organizou tudo, o menu, tipo, perguntou-me só se eu concordava, e eu tipo, ok, fiz, menos trabalho que eu tenho. E foi ela que organizou isso tudo. E como teve ela a cozinhar o tempo todo, eu tive a auxiliá-la, a ajudar. E na passagem de ano foi parecido. Na passagem de ano ela organizou a nossa parte da comida e a outra senhora da outra parte da família organizou a outra parte da comida. E eu, quando vi essas duas metades da família unidas, é que eu ainda tive mais esse... Como é que se diz em português? Não me lembro. Em inglês é tipo reassurance. Nem sei se disse isto bem. Essa confirmação de que se há mulheres em casa, os homens sentam-se no sofá à espera que a comida seja servida, que a mesa esteja posta, que a mesa seja levantada, que os cafés sejam tirados. E eu não vos consigo explicar a irritação que isso me deu. Tipo, imaginem, a minha mãe passou bué de tempo a cozinhar, a organizar tudo, e ainda houve homens da família a reclamar de todos os pratos, a dizer que não eram assim tão bons, que podia estar melhor, que não sei o que cozinha melhor. Pai, deu-me grande raiva e fiquei frustrada pela minha mãe, que se esforçou imenso e não conseguiu praticamente ouvir um elogio ou um agradecimento. E eu estava-lhe a dizer, mãe, nós para o ano, as mulheres deviam todas fazer greve para ver como é que o Natal seria. Isso foi um pensamento que me ocorreu ao longo destas festividades. Imaginem que todas as mulheres do mundo faziam greve nesta altura das festas. Como é que será que seria o Natal e a passagem de ano? Ia toda a gente passar fome? Os homens iam chegar à frente e cozinhar, bem ou mal, mas será que iam se esforçar minimamente para organizar qualquer coisa? Porque eu não vos sei explicar a raiva que me deu. Eu cheguei a ouvir, e não vou especificar quem foi o homem da minha família a dizer, mas houve um homem da minha família, eu por acaso não ouvi, o Ricardo é que me disse, porque ele como convive comigo, eu falo muito sobre estas cenas, ele está um bocadinho mais atento a estas afirmações machistas estruturais entranhadas na sociedade. Que houve um homem da minha família que havia outro homem da minha família que estava a tentar ajudar-nos a preparar as coisas e a cozinhar. Não estava bem a conseguir, estava basicamente presente e a dar apoio moral, o que já é mais do que a maioria, portanto, menos mal. E entretanto, esse homem, outro homem, senta-se na mesa e diz: anda já para aqui, deixa as mulheres trabalhar. Amigos, quão grave é ouvir isto em 2022? 23. Ainda bem que eu não ouvi, porque senão eu acho que tinha mandado uma boca qualquer. Tipo, estamos em 2023 e ainda é esperado de nós a organização, a confecção de toda a comida, a apresentação da mesa, para depois no fim nem sequer nos agradecerem, nem sequer darem uma palavra de apreço e dizer, olha, estava bom, obrigado. Zero, eram os homens todos de cu alapado no sofá, enquanto as mulheres todas da família estavam na cozinha a fazer a comida. Pronto, não posso negar que foi algo que me irritou solenemente. E eu fiquei mesmo com vontade de, para o ano, não fazer nada e proibir a minha mãe de cozinhar também. Do género, querem comer? Este ano são os homens. Para ver o que é que saía dali, se eles faziam greve, se faziam birra, ou se chegavam à frente e percebiam, tipo, é justo. Duvido que este último cenário acontecesse. Mas é muito chato. Digam-me aí, se na vossa família é igual. Eu aposto que 95% das famílias são as mulheres que organizam e preparam tudo para a ceia de Natal e para a passagem de ano.
Pronto, e foi algo que me chateou, bué. Tipo, mesmo quando eu penso na minha infância, e nem precisam ser festividades deste género, Natal e passagem de ano, tipo, aniversários, jantares e almoços de família, são sempre as mulheres a cozinhar, são sempre as mulheres a pôr a mesa, a lavar a louça, e os homens são tipo relações públicas. E isto está errado e tem de mudar. Portanto, bora para o ano, tipo gajas do mundo, mulheres, raparigas, open call, Natal de 2023, ninguém cozinha, ninguém organiza nada. Os gajos da nossa vida vão ter de fazer isso para nós, para mudar um bocadinho as coisas. Vamos comer mal? Provavelmente, mas vamos lhes dar uma lição. E pronto. Olhem, nada a ver com o assunto, mas tenho uma história para vos contar, que aconteceu, uma semana antes do Natal, antes de eu... Acho que foi precisamente no dia em que eu gravei o último episódio especial de Natal. Aconteceu uma cena mesmo aleatória e surreal. Eu fui passear com a Simone, a minha melhor amiga, ao centro de Lisboa. Decidimos ir à Lisbon Wonderland, que era uma coisa que eu já queria há imensos anos e nunca tinha conseguido lá ir. By the way, grande desilusão. Eu não sei se este ano está mais fraco do que os outros, ou se eu tinha apenas uma perspectiva irrealista do que aquilo era. Eu fiquei super desiludida, porque eu estava à espera que aquilo tivesse um ambiente muito mais natalício, não é? Lisbon Wonderland, Natal, Christmas, é suposto. A única coisa de Natal que eu senti que aquilo tinha era luzes e o ringue de patinagem no gelo. Eu estava à espera que aquilo tivesse muito mais aquelas vibes de aldeia do Natal, com pessoas mascaradas de duendes e... Tipo, havia um Pai Natal à entrada que parecia que era toxicodependente. Nada contra toxicodependentes, mas tipo, ele não tinha um ar nada saudável nem convidativo. Estava ali meio perdido, a barba era meio suja. Pronto, e depois, na parte de dentro, aquilo era só cenas de comida e era tudo para as pessoas gastarem dinheiro e não tanto para ter aquele ambiente natalício que eu julgava que era, tipo, uma micro Disneyland. Estão a perceber? Estava à espera de uma cena do género e não foi nada assim. Fiquei muito desiludida. Nós estivemos lá durante meia hora e basámos logo. Eu fiquei tipo, what the fuck? Para estar aqui, eu prefiro ir ver as luzes na Avenida da Liberdade, que é muito mais giro. Pronto, então, nesse dia eu fui ter com ela, almoçámos no Burger King do Chiado. E para quem conhece, aquilo é um Burger King, que é num edifício antigo, então vocês têm as caixas no piso 0 e depois têm 2 ou 3 andares de zonas para comer, com mesas e não sei o quê. E nós subimos logo para o primeiro andar, estávamos lá numa mesinha a falar, eu tinha pedido um hambúrguer, uma Coca-Cola, batatas e uma caixa com 9 nuggets vegetais, que são maravilhosos. Eu amo aqueles nuggets do Burger King. É daquelas cenas que às vezes nem me apetece Burger King, mas apetece-me sempre os nuggets. Às vezes tenho desejo para comer aqueles nuggets. Então eu estava bem entusiasmada. Comprei 9 nuggets mesmo a pensar, ok, eu provavelmente não vou conseguir comer tudo aqui agora, mas depois eu vou guardar para comer tipo lanche daqui a umas horas. Eu estava super entusiasmada. Então, estávamos a comer, conversa para ali, conversa para lá. De repente chega um senhor, que eu já o conheço de vista, que é um sem-abrigo, que está sempre naquela zona. É assim um senhor, eu diria, com uns 60 anos, que não fala português. Ou se fala, finge que não fala, porque eu nunca o ouvi a falar português, ele fala sempre assim meio por gestos. Então ele veio ter connosco e estava assim com a mão estendida a pedir-nos qualquer coisa e nós estávamos a dizer que não tínhamos moedas, porque era mesmo verdade, tipo, é uma coisa que eu nunca tenho, e principalmente desde que veio o Covid, em que se começou a preferir aqueles tipos de pagamento com cartão ou contactless, para não haver tanto contacto entre as pessoas. Desde o Covid, então, eu nunca tenho moedas na carteira. Às vezes até é preciso para dar, lá está, a um sem-abrigo, ou àqueles senhores arrumadores de carros, não sei o quê, às vezes, ou para deixar uma gorjeta num restaurante, às vezes quero e não tenho. Então pronto, o senhor começou a estender a mão e nós as duas dissemos que não tínhamos, tipo, pedimos desculpa, não temos mesmo, não sei o quê. E às tantas ele começa a apontar para a nossa caixa, tanto eu como a Simone, cada uma de nós tinha uma caixa de nuggets, ele começou a apontar. E a Simone tirou um nugget e
pegou nele e perguntou se ele queria. Ele disse que sim, pegou no nugget e começou a comer. E eu, tipo, ok, então vou-lhe dar o meu também, pelo menos come 2 nuggets, já é melhor que um, não é? Pronto, e ele pegou no nugget, agradeceu, foi-se embora e foi pedir a todas as outras pessoas das outras mesas todas. Ainda demorou um bocado a dar assim a volta completa àquela sala. E eu e a Simão, tipo, ok, já fizemos a nossa parte, continuámos a comer. Às tantas ele volta e começa a dizer: obrigada, bom dia, bom dia, bom dia. E nós, ok, que fofo, veio agradecer o facto de nós lhe termos dado o nugget. Só que ele continua a dizer bom dia e a aproximar-se de nós e a apontar outra vez para a nossa comida. E eu fiquei, o quê? Queres o quê? Queres outro nugget? Então tirei outro nugget da minha caixa e ofereci-lhe, de gente, tipo, ok, já perdi 2 nuggets, mas ele precisa mais do que eu, portanto não é por 2 nuggets que eu vou ficar com mais fome. Então peguei no outro nugget e estendi-lhe outra vez para lhe dar. E ele começou a dizer que não, com o dedo, e a aproximar-se cada vez mais, a apontar, e eu, tipo, será que ele quer a minha Coca-Cola? Quer o talão? Eu, tipo, peguei em tudo o que poderia ser, e ele estava a dizer que não, e continua-se a aproximar, e com a mão a apontar cada vez mais perto da minha caixa de nuggets, até que ele pega na minha caixa de nuggets toda cheia. Eu tinha comido um nugget, amigos, ainda havia 6 por comer, 7. Ele pega na minha caixa de nuggets e continua a dizer bom dia com um sorriso na cara, tipo bom dia, pega na caixa, continua a dizer bom dia, continua a recuar e vai-se embora com a minha caixa de nuggets. A Simone ainda teve um bocado aquela reação de não, do género, porque ele podia ter percebido mal que nós lhe estávamos a oferecer a caixa, mas tipo, o gajo estava-se, tipo, ele estava a dizer bom dia, a sorrir e a bazar, a pôr a minha caixa de nuggets debaixo do sovaco, e eu fiquei, juro, eu fiquei sem reação. Tipo, imaginem, se fosse um gajo marado, tinha dado um soco na boca. Ele roubou-me descaradamente a caixa de... Tipo, eu sei que era só uma caixa de nuggets. E foi o que eu pensei, tipo, ok, deixa estar. Tipo, eu não vou armar confusão por uma caixa de nuggets. E depois a primeira coisa que eu pensei foi, ok, ele, para fazer isto, muito provavelmente está desesperado com fome. E mesmo que não seja... ele precisa mais do que eu, tipo, eu tenho dinheiro suficiente para, se me apetecesse mesmo, ir lá abaixo outra vez às caixas e comprar outra caixa de nuggets, e não ia ficar mais pobre por causa disso. Mas aquela caixa de nuggets provavelmente, ou possivelmente, foi a única refeição que ele comeu naquele dia. E foi isso que eu tentei pensar para não me chatear e não ficar tipo, Fónix, eu não acredito que acabei de ser roubada por sem-abrigo dentro do Burger King, no Chiado. Mas depois, o mais surreal é que ele não só me roubou descaradamente a caixa de nuggets enquanto dizia bom dia, com um sorriso irritante na cara, como se pôs a comer a caixa de nuggets na mesa ao nosso lado, a olhar diretamente para nós. Tipo, ele parecia literalmente estava a gozar com a minha cara. Então pronto, olha, não comi os meus nuggets. Também não fui comprar outros. Porque entretanto fiquei com raiva e tipo, já não apeteceu pensar em nuggets o resto do dia. Mas a primeira coisa que eu pensei foi fuck my life, já tenho uma história para contar no podcast. Porque eu nunca tenho histórias para contar no podcast, não é? Digam-me se isto já vos aconteceu, porque eu senti que eu sou a única pessoa no planeta Terra que já foi roubada por um sem-abrigo. Tipo, mas tipo, não foi roubar uma carteira ou um telemóvel, foi tipo uma caixa de nuggets, é só ridículo. Mas ao mesmo tempo era a cena que eu preferia, juro que preferia que ele me tivesse roubado um hambúrguer. Porque eu estava a roubar. Estão a ver, tipo, o hambúrguer era aquela cena, tipo, é bom e vou comer um hambúrguer porque faz mais sentido isto ser o meu almoço. Mas o que me apetecia mesmo eram os nuggets, eu estava a aguardar. E eu tenho um trauma com estas cenas, tanto que digam-me que tipo de pessoas é que vocês são. Vocês são as pessoas que guardam o melhor para o fim ou que comem o melhor logo no início? Porque eu antes era a pessoa que deixava o melhor para o fim. Eu sinto que é o tipo de pessoa mais comum. O Ricardo é assim, a minha mãe é assim, grande parte dos meus amigos são assim. Deixam o melhor para o fim, que é para acabar em grande. Mas eu lembro-me de um dia específico. Vocês sabem que eu amo batatas fritas. Não é de agora, é de sempre. Eu adoro batatas fritas. Então, eu estava a comer com a minha família, não me lembro qual era a comida, mas sei que havia batatas fritas e havia umas batatas fritas específicas, as melhores, que eu ia pondo à borda do prato, que era para depois chegar ao final e comê-las todas, tipo, as melhores, deixar no fim para acabar. Fui comendo, fui pondo as boas de lado, O meu tio estava a comer à minha frente. E o meu tio tem uma particularidade, que é, ele tem muito prazer
em picar e irritar as pessoas. Então, ele esperou que eu comesse tudo e quando percebeu que eu ia comer as últimas batatas, que ele percebeu que eu estava a guardar de propósito, eu ia lá com a mão para comer do género, finalmente cheguei a estas batatas que eu tanto quero. Ele pega em todas as batatas e enfia na boca. E eu não comi as batatas. Então, desde esse dia, eu acho que fiquei com um trauma e passei a fazer o oposto, que é comer o melhor logo no início. E, na minha lógica, até tem mais sentido, porque, primeiro, quando vocês têm fome, as coisas sabem muito melhor. Ou seja, se vocês vão comer uma coisa que já é boa e melhor por si só e ainda têm fome, ela parece divinal. Aqueles primeiros minutos de refeição vão ser duplamente mais maravilhosos porque vocês estão a comer a cena que é melhor e estão cheios de fome. Entretanto, conforme a fome vai diminuindo, a escolha também vai diminuindo. Ou seja, agora já não tenho as batatas bué da boas. Eu estou só a dar exemplos de batatas, mas pronto. Já não tenho as batatas bué boas, tenho as médias. Mas como não tenho alternativa melhor, as médias são bué boas, porque não há melhor. Percebem? Isto aliado ao facto de, às vezes acontecia-me, guardar o melhor para o fim. E quando chegava ao fim eu já estava tão cheia que já não me apetecia bem. Estão a perceber? Então pronto, mudei esta minha forma de vida. E digam-me se vocês se comem o melhor primeiro ou no fim. Mas pronto, eu neste caso, este roubo de nuggets foi mais um sinal do universo a dizer: não guardes o melhor para o fim, porque pode aparecer um sem-abrigo louco que te vai levar e roubar e tu vais ficar a desejar os nuggets para todo sempre. Pronto, olhem, foi esta aqui o meu rant sobre sem-abrigos e nuggets e enfim. Outra coisa que eu quero falar, esta última semana tem sido assim um pouco tristonha para mim. Eu partilhei isto nos stories do Instagram e muita gente não se vai relacionar com isto. Eu sinto que isto é uma coisa muito específica de quem é mãe e tem filhos na creche. Pronto, o Eduardo está na creche há 1 ano e a educadora dele, eu amo-a. Pronto, desde o primeiro dia, desde a primeira reunião, presumo que tivemos, houve qualquer coisa que bateu entre nós e não só temos a mesma idade, nascemos no mesmo ano, provavelmente isso tem um papel de proximidade, né? Nem toda a gente que é do mesmo ano se dá bem, mas o facto de sermos da mesma idade dá-nos alguma coisa em comum. E não só isso, como o facto dela ser excelente no trabalho que faz, super querida, super presente, e ela foi a primeira pessoa a quem eu confiei o Duarte para além da minha família durante o dia todo, numa altura muito difícil em que ainda havia Covid. Então eu literalmente, as primeiras vezes em que o Duarte foi para a escola, eu tinha de o deixar à porta, eu nem sequer podia entrar na creche e deixava-o à porta e e punha-o no colo da educadora. Então, essas alturas em que nós estamos a tentar habituar-nos ao facto de já não ter o nosso filho connosco em casa e a pensar, será que vão tratá-lo bem, não sei o quê, a educadora dele era aquele ponto de referência, de conforto, de eu confio nela, eu gosto dela, ela vai de certeza cuidar bem do Duarte, e sempre o fez. O Duarte adora, sempre que a vê de manhã vai correr dar-lhe um abraço gigantesco, e às vezes gosta tanto dela que às vezes vai ter com ela e nem sequer olha para trás, nem quer saber de nós, nem se despede de nós. Pronto, e no início desta semana ela deu-nos a notícia de que se vai embora daquela escola. Eu desatei a chorar. Tipo, estão a ver aquele choro que vocês não conseguem controlar, não conseguem respirar fundo e travar, tipo, as lágrimas só me saíam, eu estava mesmo com estão a ver aquela cara feia de choro, tipo, eu não conseguia, e desde esse dia, eu soube isso na terça-feira, hoje é sexta-feira e eu continuo bué triste, e hoje é o último dia dela. Então hoje eu fui entregar o Duarte e vi-o a ir correr, a abraçar e a pensar, Fónix, é a última vez que eu vou ver o Duarte a correr para abraçá-la. E morri um pouco por dentro e estou mesmo triste por saber que não vou voltar a vê-lo todos os dias de manhã e à tarde quando for levar e buscar. E eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com as últimas vezes de tudo. E eu acho que
com a maternidade isso ainda ficou mais acentuado, por mais que eu sempre tenha tido um pouco esta característica em relação ao fim das coisas. Eu lembro-me perfeitamente, quando estava no 9º ano, de pensar... Eu era muito próxima, nós éramos todos muito próximos, a minha turma, e de repente era o último dia de escola, era a última aula, e eu lembro-me de, uns segundos antes de entrar na sala, me dar uma vontade gigante de chorar, porque eu pensei, é a última vez que eu estou a entrar para uma aula com estas pessoas todas. Porque por mais que houvessem amigos que fossem para a secundária também, íamos todos para cursos diferentes, a turma ia ser diferente, independentemente de tudo. Eu sempre dei muita atenção a esses pormenores, essas últimas vezes, e sempre foi muito difícil para mim lidar com as últimas vezes. E com a maternidade, muita gente fala das primeiras vezes, tipo, a primeira palavra, o primeiro passo, o primeiro dia de escola, o primeiro isto, o primeiro aquilo, mas não se fala muito sobre as últimas vezes, até porque, normalmente, as últimas vezes são muito inesperadas. Por exemplo, toda a gente sabe e se apercebe da primeira palavra, a primeira vez que um bebê diz qualquer coisa, a primeira vez que o bebê come uma papa, a primeira vez que um bebê dá um passo. Toda a gente sabe, ok, este foi o primeiro. Mas a última vez que um bebê faz isso tudo, nunca se sabe, porque de repente foi o último e vocês só quando se apercebem, ele já não faz isto há uma semana. Tipo, nunca sabemos bem quando é que é a última vez que um bebê faz determinada coisa. E com esta questão toda da educadora, também foi um bocadinho... Tipo, eu hoje sabia que era a última vez, que era o último dia dela ali. Eu acho que o facto de saber ainda é um bocadinho mais difícil de lidar. Uma pessoa vai sofrendo por antecipação. Eu hoje fiz questão, que às vezes eu e o Ricardo vamos alternando entre quem é que o leva. Nós gostamos os dois de ir levar, então normalmente fazemos alternado. Mas hoje eu fiz mesmo questão de ser eu a levar o Eduardo, porque o Ricardo, obviamente ele também adora a educadora e ficou mesmo triste também por saber que ela se vai embora, mas o Ricardo não dá tanto valor a estas coisas, não tem uma carga tão pesada para ele, então ele deixou-me ser eu a ir. Porque eu queria mesmo gravar aquela imagem da última vez que eu estava a ver a abraçarem-se de manhã, quando eu ia deixar lá. E talvez isso piore um bocado as coisas e dificulte, porque agora vou ficar com aquela imagem marcada e vou ter saudades e mesmo quando vier outra educadora, por mais maravilhosa que possa ser, eu vou-me sempre lembrar desta, que eu vou ter muitas saudades. Portanto, olhem, fica aqui esta reflexão sobre o quanto para mim pesa lidar com as últimas vezes das coisas. Eu tenho muita dificuldade em lidar com o fim. Tipo, eu sinto isso com tudo, com livros, com livros não tanto. Eu acho que eu quando acabo um livro fico muito entusiasmada. Olhem, até fazemos a ponte. Foi totalmente não planeado, mas tenho aqui o meu amor de estimação desta semana é acabar de ler um livro. Eu acho que é uma sensação mesmo gratificante. Vocês chegam ao fim do livro, tipo, já está, já consegui. Não sei explicar, é uma sensação mesmo. Há pessoas que adoram começar, eu também gosto de começar, mas acabar de ler um livro é aquela sensação de missão cumprida. Mas pronto, eu, por exemplo, séries. Quando as séries acabam, eu fico fogo, e agora? Eu senti isso quando acabei de ver Friends. Senti tipo, e agora? Tipo, eles eram meus amigos e agora nunca mais os vou ver. O que é que eu faço à minha vida? Fiquei bué triste. Senti isso quando acabei de ver a minha série favorita de sempre, Os Sete Palmos de Terra. Quando eu acabei de ver aquela série, eu tive vontade de chorar do género, tipo, eu nunca mais vou ter estas pessoas na minha vida. Claro que posso rever, mas não é a mesma coisa, não é? Eu fiquei mesmo, e continuo, quando eu penso na série, tipo, fogo, tenho mesmo saudades daquelas pessoas. Eu não sei se sou ridícula, mas eu sei que há pessoas assim também. Pronto, o fim para mim é sempre muito difícil. E não precisa de ser fins catastróficos, tipo a morte de alguém. Claro que a morte é aquela cena mais pesada de todas, não é? Irreversível e enfim. Mas não precisa ser coisas assim tão profundas e tão dramáticas. Tipo, o fim de coisas pequenas. Tipo, a última vez que eu lembro-me de todas as casas que eu saí, que eu deixei de viver. O momento em que eu vou fechar a porta e trancar a porta pela última vez, eu tenho esse momento marcado de todas as casas onde eu tive agora nos últimos anos com o Ricardo. Tipo, porque para mim
Nunca é uma cena de, bora embora, tchau. É sempre de género, ok, eu nunca mais vou ver o interior desta casa. Então aquela imagem, estão a ver, tipo, vocês estão a ver a casa por uma fresta e a fresta vai ficando cada vez mais pequena porque vocês estão a fechar a porta. Eu tenho essas imagens marcadas na minha memória. Porque, não sei. Pronto, olha, enfim. Pronto, como já partilhei o amor de estimação desta semana, vou partilhar também o ódio, que é spoilers. Eu sei que este ódio de estimação é super universal, mas eu conheço várias pessoas na minha vida que gostam de spoilers. A minha mãe é uma dessas pessoas e eu não consigo compreender o que é que faz alguém querer saber antes do tempo o que é que vai acontecer num filme, numa série. Porque eu sinto que grande parte do... Não quer dizer vibe, mas pronto, não me está a vir palavra melhor. Grande parte ali da vibe de verem as cenas e de ficarem entusiasmados e embrenhados na história tem a ver com a surpresa, com o não saber o que vai acontecer. Quando vocês já sabem, já estão preparados, as coisas não têm o mesmo impacto. E imaginem, eu detesto tanto spoilers que eu nem sequer gosto de ver trailers de filmes. Porque eu sinto que grande parte dos trailers conta e mostra demasiado do filme. As melhores experiências cinematográficas que eu já tive na minha vida foram de ver filmes, obviamente, muito bons, mas que eu não fazia mínima ideia sobre o que era sequer. Porque às vezes vocês não viram o trailer, mas já ouviram alguém falar, o filme X é muito fixe, é sobre tal, mesmo que seja uma cena mesmo super resumida, é sobre o tema X e vai ver. Então vocês já sabem, ok, é mais ou menos sobre isto. E por mais que não estrague, as melhores experiências que eu já tive foi quando eu não fazia ideia sobre absolutamente nada do que era o filme. Isso aconteceu-me com o Parasitas, por exemplo. Eu lembro-me de ver o póster na paragem de metro naquela altura e o Ricardo disse, este realizador é muito bom, temos que ir ver este filme. Eu não conhecia o realizador, pelo título, pelo póster não dava para perceber sobre o que aquilo era e também não fui pesquisar nem ver trailer nenhum. Então, eu entrei na sala de cinema completamente a zeros e fui surpreendida o tempo inteiro. E foi, é um filme fora de série, portanto, se não viram, vejam. E pronto, também me aconteceu isto com um filme que se chama Deixa-me Entrar. Há duas versões. Há uma versão, acho que é sueca, e uma versão americana. Vejam a versão sueca e não vejam nada. Não vejam trailers e não leiam o póster, porque o póster tem uma frase, normalmente, que dá logo spoilers sobre o que é que aquilo é. E o Ricardo já tinha visto o filme e mostrou-me e não disse sobre o que era. Eu agradeço-lhe imensamente ele ter feito isso, porque eu fiquei completamente surpreendida. Não estava à espera que o filme fosse sobre aquele tema, porque não dava nada vibes de que seria sobre aquele tema. Portanto, odeio qualquer tipo de spoilers, estraga a experiência, irrita-me solenemente. Portanto, se vocês forem uma pessoa, há esse tipo de pessoas que gosta de spoiler as cenas, e eu odeio. E eu estou agora a ficar estressada porque estou a olhar para a minha câmera e ela está a piscar a parte da bateria. Portanto, vamos passar à frente para a curiosidade da semana, que é, o corpo humano tem mais de 96 mil quilómetros de vasos sanguíneos. 96 mil quilómetros, eu fiz mais ou menos as contas por alto e dá o equivalente a dar quase 3 voltas ao planeta Terra. Isto é bem impressionante, mas mais impressionante para mim é pensar, quem é que fez estas contas? Quem é que mediu os vasos sanguíneos que alguém tem no corpo? Pronto, fica aqui esta questão. Passamos então para... vamos passar para a frase lindinha da semana. Eu tinha aqui uma pergunta, mas eu sinto que é uma pergunta que eu vou ter que desenvolver muito. Portanto, já estamos com 50 minutos, eu vou deixar para o próximo episódio. E a frase lindinha desta semana foi do último livro que eu li. Eu já tinha falado sobre ele e já tinha partilhado uma frase lindinha da semana deste livro, que é o Flores de Afonso Cruz. Pronto, eu reli, já acabei, adorei. Portanto, fica a minha recomendação outra vez, recomendação Flores de Afonso Cruz. E a frase desta semana é:
Morremos todos agarrados ao coração. Já vi muita gente a morrer e sei o que digo. Morremos dezenas de vezes no momento fatídico. Morremos por não termos dado um beijo a um filho, por não termos perdoado um irmão. Uma pessoa cai ao chão fulminada por um raio e morre estas mortes todas. Morre por não ter dado a mão a um amigo, morre por ter espancado uma mulher, morre por ter insultado a mãe. Morremos todos assim, várias mortes enfiadas numa só morte, agarrados ao coração. Eu amo esta frase e pronto, é a frase desta semana, é o episódio desta semana, espero que tenham gostado. Vou conseguir acabar antes da máquina morrer. E pronto, agora estou-me a enrolar toda, tipo, gosto muito de vocês. Até para a semana, próximo episódio e tchau, beijinho.